Imagine um império que foi, um dia, o mais poderoso da Terra. Um império que erguera muralhas intransponíveis, cidades magníficas e uma história de 1000 anos. Agora imagine esse mesmo império reduzido a cinzas, cercado, fragilizado, prestes a desaparecer para sempre. Essa é a história do Império Romano do Oriente no início do século VII. E essa é a história do homem que recusou aceitar esse destino. Hoje você vai conhecer a saga épica de Heráclio, o imperador que se levantou das ruínas, desafiou o destino e protagonizou aquilo que muitos historiadores chamam de a maior reviravolta militar da história da humanidade. Uma jornada cinematográfica de queda, desespero, fé, coragem e triunfo, apenas para, no final, descobrir que o mundo ainda o surpreenderia de um jeito que ele jamais imaginou. Sente-se, respire fundo e prepare-se. Este não é apenas um capítulo da história, é um filme da vida real, cheio de drama, traições, batalhas colossais e momentos que parecem escritos por roteiristas de Hollywood. O ano é 1602 d.C. e o Império Romano do Oriente, herdeiro direto da grandiosa Roma, está à beira do colapso. O imperador Maurício, após longas campanhas contra os povos eslavos nos Balcãs, toma uma decisão que mudaria tudo. Ele ordena que as tropas permaneçam na região durante o inverno. Para os soldados, isso era o mesmo que uma sentença de morte. Exaustos, famintos e traumatizados por anos de guerra, eles queriam apenas voltar para casa. Por isso, quando receberam a ordem de permanecer nas regiões congeladas do norte, sentiram uma mistura de humilhação e revolta. A faísca acende. Sob o comando de um oficial chamado Focas, o exército marcha de volta para Constantinopla. A cidade cai rapidamente. Maurício e seus filhos são executados. O sangue real deixa de existir e Focas toma o trono com mãos violentas. O que se segue é um período de terror político, perseguições e execuções. Constantinopla, outrora a joia do Mediterrâneo, mergulha em medo e silêncio. Mas Focas esquece um detalhe: um homem distante, em outra terra, está prestes a mudar tudo. Do outro lado das montanhas, nas terras da Pérsia, o rei Cosro II recebe a notícia do assassinato de Maurício. E aquilo não era apenas política. Não. Maurício havia sido o homem que anos antes o ajudara a recuperar seu trono. A gratidão do rei persa havia se transformado em amizade, uma aliança improvável entre impérios rivais. Ao saber da morte de seu aliado, Cosro não viu apenas uma oportunidade. Ele vê um insulto, uma quebra de honra, uma razão pessoal para a guerra. É assim que ele declara: "Eu vingarei meu amigo". Com essa promessa, inicia uma das invasões mais devastadoras da história antiga. Sob o comando do imbatível general Charbaraz, os persas rompem as defesas romanas e avançam sem piedade. O império de Focas começa a ruir. Cidade após cidade queima, cidade após cidade cai. E o povo, desesperado, começa a rezar para que um salvador apareça. Enquanto o leste do império arde, uma nova força surge no oeste, mais precisamente na distante Cartago, no norte da África. Lá, o governador da região, Heráclio, observa à distância enquanto Focas destrói o que resta do orgulho romano. Seu filho, também chamado Heráclio, não aceita esse destino. Ele acredita que o império não está condenado. Ele acredita que ainda há esperança. E assim, o jovem lidera uma rebelião. Navios zarpam de Cartago rumo a Constantinopla. Tropas se reúnem. A esperança renasce. Quando Heráclio chega à capital, espera encontrar uma cidade preparada para lutar. Mas encontra algo completamente diferente. As ruas estão vazias, os mercados silenciosos, os rostos marcados pelo medo. A cidade não vive, ela sobrevive. A guarda imperial, cansada das atrocidades de Focas, entrega o imperador sem resistência. E então, no momento que definirá os próximos 20 anos de sua vida, Heráclio olha nos olhos do tirano e diz: "É assim que você governou o império?" E ele responde: "E você acredita que pode fazer melhor?" Essa seria sua última frase. Com a morte de Focas, Heráclio é coroado imperador e herda um império em ruínas. Heráclio tenta agir como um homem racional. Ele envia emissários para Cosro, acreditando que, ao remover o assassino de Maurício, conseguiria negociar paz. Mas Cosro agora quer algo maior. Ele quer o mundo. Sem escolha, Heráclio reuniu o maior exército que conseguir, abandona o luxo do palácio e decide liderar pessoalmente as tropas. É o primeiro imperador romano em séculos a fazê-lo. A batalha decisiva ocorre em Antioquia, em 613 d.C. Heráclio marcha confiante, o povo ora. A história parece prestes a mudar, mas o destino tem outros planos. A derrota é brutal, atroz, vergonhosa. O exército romano é destruído, Antioquia é saqueada. Heráclio retorna
retorna para casa tendo perdido homens, moral e, acima de tudo, esperança. A partir daquele dia, o império entra em queda livre. Em um ano, os persas tomam Damasco. No seguinte, tomam Jerusalém. O Santo Sepulcro arde em flamas. A Vera Cruz é roubada. E enquanto o leste cai, o norte é tomado pelos eslavos. O oeste, pelos godos. O Império Romano, que outrora dominou o mundo, é agora uma sombra prestes a se apagar. Heráclio entra em desespero. Ele pensa em fugir, abandonar Constantinopla e transferir a capital para Cartago. Chega a preparar navios, mas enquanto contempla a fuga, o patriarca de Constantinopla se aproxima. Ele leva o imperador até o coração espiritual da cidade, Santa Sofia. Ali, envolto pelo silêncio sagrado das colunas douradas, ele diz: Deus não abandonou você. Nós não abandonamos você. E você não deve abandonar este povo. E então, entrega todas as riquezas da igreja para financiar o esforço de guerra. Naquele instante, algo muda dentro de Heráclio. A fuga deixa de existir. Ele respira fundo, ergue a cabeça e decide lutar. Como os grandes imperadores do passado, Heráclio inicia o impossível. Ele reorganiza o Estado, derrete metais sagrados para financiar soldados, treina pessoalmente uma legião e estuda profundamente o Estrategon, o antigo manual de guerra. Enquanto Charbarás toma cidade após cidade no Egito, Heráclio prepara seu contra-ataque. Um exército pequeno, mas disciplinado, pobre, mas motivado, cansado, mas determinado. Então, em 622 depois de Cristo, 9 anos após sua derrota em Antioquia, Heráclio faz algo impensável. Ele parte, deixa Constantinopla, sabe que pode nunca mais vê-la, mas levanta um ícone de Cristo para seus soldados e diz: vamos recuperar o que é nosso, ou morreremos tentando. A partir daquele momento, uma série de eventos quase inacreditáveis acontece. Heráclio vence sua primeira batalha, depois a segunda, depois a terceira. Charbarás recua, Cosro treme, a maré muda. Na região de Ganzaca, Heráclio enfrenta até mesmo um exército liderado pelo próprio Cosro e vence. Ele ordena a destruição de um dos maiores templos de fogo do zoroastrismo, em vingança por Jerusalém. Os persas, pela primeira vez, conhecem o medo. Mas enquanto Heráclio avança, uma nova ameaça surge. Os eslavos e os ávaros se unem e marcham contra Constantinopla, enquanto um exército persa se aproxima pelo outro lado do estreito. O cerco é gigantesco. O mundo prende a respiração. Heráclio recebe a notícia e precisa escolher: voltar e perder tudo o que conquistou, ou confiar em Deus e continuar. Ele escolhe continuar. O destino do império agora depende de dois frontes separados. Durante um mês inteiro, Constantinopla resiste. As muralhas seguram o impossível. Os defensores lutam como leões e, no final, contra todas as probabilidades, os eslavos e ávaros recuam. A cidade sobrevive e o mundo romano respira novamente. Cosro furioso culpa Charbarás e ordena sua execução, mas a carta é interceptada por Heráclio. E aqui ocorre um dos momentos mais inteligentes da história militar. Heráclio adiciona 400 nomes de oficiais persas à lista de execução. Quando Charbarás lê aquilo, sua alma queima. Ele se rebela. Abandona Cosro, leva consigo um dos maiores exércitos da Pérsia. Cosro perde tudo. Agora, Heráclio precisa apenas de uma última batalha. Apesar do inverno rigoroso, Heráclio decide lutar. Em 12 de dezembro de 627 d.C., perto das ruínas de Nínive, ele finge uma retirada. Os persas caem no truque. Heráclio vira seu exército e a batalha começa. O combate é feroz, brutal. Homens lutam corpo a corpo, na neve manchada de sangue. Em meio ao caos, o general persa Razates avança e grita: Heráclio, enfrente-me! Razates quer acabar com a guerra naquele instante, com um único golpe. Mas Heráclio não hesita. Ele avança. Os dois colidem no centro da batalha. Espadas se encontram. Escudos se partem. O mundo parece parar por um segundo. O destino de dois impérios preso entre dois homens. E então, Heráclio desfere um golpe devastador. Razates cai. Dois outros guerreiros persas o desafiam. Heráclio os derruba com a mesma ferocidade. Sem líderes, o exército persa desmorona. 6.000 soldados fogem desesperados e são abatidos no caminho. A vitória é total. A vitória é histórica. A vitória é impossível. Heráclio venceu.
Após a vitória esmagadora em Nínive, Heráclio marcha rumo ao coração da Pérsia. Ele chega a Dastgerd, o palácio de verão de Coso II, um símbolo de poder, riqueza e arrogância, e o destrói. Quando o rei persa recebe a notícia, perde completamente a confiança de seus nobres e generais. O mito de sua invencibilidade desaparece. O medo toma conta da corte. Seu próprio filho, Cavades II, lidera um golpe. Coso é preso, humilhado, abandonado e, por fim, executado. O homem que desejava dominar o mundo perece pelas mãos daqueles que o serviam. Com sua morte, a Pérsia colapsa. Cavades envia mensageiros a Heráclio. Ele devolve tudo: a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, o Egito e a Vera Cruz, o artefato mais sagrado do cristianismo. O mundo romano renasce. A entrada de Heráclio em Constantinopla é digna dos maiores épicos já narrados. As ruas transbordam gente, lágrimas escorrem, multidões gritam seu nome, os sinos de todas as igrejas tocam, as bandeiras douradas tremulam. A cidade que estava pronta para morrer agora renasce. Heráclio carrega a Vera Cruz até Santa Sofia e a ergue no ponto mais alto da basílica. E o povo aplaude, clama, agradece. É como se todo o império estivesse respirando novamente depois de quase 3 décadas submerso. Heráclio, o homem que estava pronto para fugir, agora é celebrado como um dos maiores defensores da fé e da civilização romana. Era para ser o final perfeito. O herói retorna, o império é salvo, a paz é restaurada. Mas o destino raramente nos dá finais perfeitos. O colapso do Império Sassânida, outrora a maior força rival de Roma, abre um vazio gigantesco no Oriente Médio. E é nesse vazio que um novo movimento surge. Uma nova fé, uma nova força, o Islão. Um líder carismático chamado Maomé começa a transformar tribos antes divididas em um povo unido por uma nova crença. E após sua morte, seus seguidores iniciam uma expansão tão rápida e tão poderosa quanto o próprio avanço romano 1000 anos antes. O mundo está mudando, e mudando depressa. Heráclio, já velho e cansado, assiste a tudo acontecer. Ele havia derrotado o maior inimigo de sua época, mas sem saber, abrira caminho para outro, ainda maior. O império que ele reconstruiu com sangue e sacrifício logo enfrentaria uma nova guerra, e dessa vez o inimigo viria com uma força e uma fé que ninguém no Mediterrâneo jamais tinha visto. O destino de Constantinopla e do próprio mundo nunca mais seria o mesmo. A história de Heráclio é sobre algo maior do que batalhas ou impérios. É sobre resiliência, sobre fé, sobre lutar quando tudo diz para desistir, sobre olhar para o abismo e ainda assim avançar. Ele tomou um império morto e o trouxe para a vida. Ele enfrentou inimigos mais fortes, mais ricos e mais numerosos. Ele virou o jogo quando tudo parecia perdido. E mesmo que sua vitória tenha sido temporária, a grandeza de seu feito permanece até hoje. Heráclio não apenas salvou o Império Romano, ele mostrou ao mundo que, mesmo nos momentos mais sombrios, um único homem pode mudar o curso da história. E você, o que faria se estivesse no lugar dele? A história é escrita pelos que se recusam a cair, e Heráclio foi um deles.